Olá, pessoal! Bem-vindos! Sabe aquela situação? É uma frustração que todo mundo que gosta do céu já passou. Apontar e dizer, tá vendo, ali, mas sem uma referência clara, a outra pessoa fica completamente perdida. Mas e se existisse um jeito de dar um endereço exato para qualquer objeto no céu? Pois é, existe, e é bem mais simples do que parece. É o chamado sistema horizontal, um método que usa o nosso próprio horizonte como ponto de partida. Para a gente conseguir localizar qualquer coisa lá em cima, de onde quer que estejamos, só precisamos de duas informações. Basicamente, altitude, que diz o quão alto olhar, e azimuth, que mostra a direção para a qual a gente tem que virar. Simples assim. A altitude, então, é bem intuitiva. É a altura de um astro em relação ao horizonte. Imagina só, se um objeto está lá, tocando o horizonte, a altitude dele é 0 graus. Se ele está bem no topo do céu, em cima da nossa cabeça, um ponto que a gente chama de zênite, aí a altitude é de 90 graus. Ou seja, a altitude basicamente diz o quanto a gente precisa levantar o queixo para olhar. Exato, a ideia é essa mesmo. O azimuth é como se fosse a nossa bússola celeste. É isso aí. O azimuth é a coordenada que nos orienta no plano horizontal. A gente define o norte como nosso ponto zero, e a partir dali, mede os graus no sentido horário. Assim, sabemos exatamente para qual direção apontar. E as referências são os bons e velhos pontos cardeais. O norte é o nosso 0 grau. Virando para o leste, chegamos em 90 graus. O sul fica a 180 e o oeste, 270. Pronto, com isso a gente cobre toda a volta do horizonte. E agora vem a melhor parte. A gente vai precisar de nada. Nenhum equipamento especial. Sabe por quê? A ferramenta mais incrível para medir o céu já está literalmente em nossas mãos. Pode parecer brincadeira, mas não é. As nossas próprias mãos são um instrumento de medição astronômica surpreendentemente preciso. A proporção entre o comprimento do nosso braço e o tamanho da nossa mão permite que a gente estime ângulos no céu de um jeito muito eficaz. Agora, atenção, tem uma regra de ouro aqui, um ponto crucial para tudo isso dar certo. O braço precisa estar sempre totalmente esticado. É a isso que vai garantir que a distância entre o olho e a mão seja a mesma em todas as medições, mantendo a coisa toda consistente, sabe? Bom, com o braço esticado, a gente tem 5 medidas básicas que podemos fazer. Vamos passar por cada uma delas rapidinho. Vamos começar com a menor medida, a ponta do dedo mindinho. A largura da pontinha dele cobre mais ou menos 1 grau do céu. Só por curiosidade, o Sol e a Lua cheia ocupam só meio grau, então com o mindinho dá para cobrir 2 deles um do lado do outro. Agora, que tal juntar os 3 dedos do meio, indicador, médio e anelar? A largura desses 3 dedos juntos cobre cerca de 5 graus. É uma medida ótima para distâncias um pouquinho maiores entre as estrelas. Para uma medida maior, é só fechar o punho. A largura do punho fechado, olhando de frente, corresponde a mais ou menos 10 graus. Então, se alguém disser para olhar a 2 punhos de altura, significa olhar a uns 20 graus acima do horizonte. A próxima medida usa a mão aberta. A distância entre a ponta do dedo indicador e a ponta do dedo mindinho, sabe, fazendo aquele famoso sinal do rock and roll, cobre cerca de 15 graus. E por último, a nossa maior medida. Esticando o polegar e o mindinho ao máximo, a distância entre as pontas deles cobre impressionantes 20 graus do céu. É bastante coisa. Então, quando a gente começa a dominar essas medidas, a nossa relação com o céu noturno muda completamente. Deixa de ser só um olhar passivo para o alto, a gente passa a quantificar, a navegar pelo que se vê. E é aqui que a mágica acontece. Uma instrução como essa, que antes podia soar super técnica, agora fica fácil, né? Azimuth 270 graus, a gente já sabe, é olhar para o oeste. E 30 graus acima do horizonte. Ora, é só medir 3 punhos fechados para cima. Simples assim. De repente, aquela imensidão toda lá em cima se transforma num mapa que a gente consegue entender. E o melhor de tudo, a ferramenta para ler esse mapa está literalmente na palma da nossa mão. Se essa explicação ajudou a clarear as coisas, que tal curtir, compartilhar com quem também ama o céu e se inscrever aqui nos Sky and Observers para mais dicas como essa? E não esqueça de baixar gratuitamente o Almanaque Astronômico Brasileiro 2026. O link está aqui na descrição e lá tem muito mais para descobrir sobre o céu de cada mês. Boas observações e céus limpos.